Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Lopes, eu sou neurocirurgião e hoje a gente vai conversar sobre mais um tópico sobre medicina preventiva. Então hoje a gente vai conversar sobre testes diagnósticos. Então vamos lá pessoal, a gente vai começar aqui com a banca SES Pernambuco, uma questão que caiu em 2013, que ela dá um quadro para a gente e dizendo aqui sobre doenças ou um agravo e testes relacionados a esses agravos e faz uma série de afirmações aqui nas alternativas. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre testes diagnósticos. A primeira parte, vamos conversar um pouquinho sobre teoria. Então, quando você tem um teste diagnóstico, você pode ter 4 situações. E a gente vai ver cada uma dessas situações com essa tabela. Essa tabela aqui ela é muito famosa para testes diagnósticos. Sempre que você pensar em teste diagnóstico, você vai pensar nessa tabela aqui, em que você vai colocar na coluna a sua doença ou a ausência dela. Então, doença positiva do lado esquerdo, doença negativa do lado direito. E nas linhas, você vai colocar o teste positivo na linha de cima e o teste negativo na linha de baixo. Então, a gente tem 4 possibilidades. Então, a primeira situação que pode acontecer quando você tem a doença e quando você aplica um teste diagnóstico é que a doença ela existe e o teste ele consegue achar essa doença. Isso é o que a gente conhece como um teste verdadeiro positivo. A doença existe, o teste achou. Positivo com positivo é o nosso verdadeiro positivo. Porém, a gente pode ter uma segunda situação em que a doença ela existe, mas o teste ele não consegue detectar. Isso acontece, pessoal. Nenhum teste ele é 100% perfeito. Então, vão ter alguns casos que eles vão passar. Então, isso é o que a gente conhece como o nosso falso negativo. Então, a doença é positiva, porém, o teste é negativo. A terceira situação que a gente tem é aquela agora em que a doença ela não existe, as pessoas são sadias, mas o teste ele é positivo. Então, a doença é negativa com o teste positivo. Isso é o que a gente conhece como os falso positivos. É um resultado positivo, porém que está errado. E, por fim, a quarta situação é aquela em que a doença ela não existe, porém, e o teste ele é negativo. Ou seja, doença não existe, o teste negativo. O teste ele acertou. Então, isso é um verdadeiro negativo. Negativo com negativo. Então, a gente pode ter essas 4 situações. Você pode ter um verdadeiro positivo, um falso negativo, um falso positivo e um verdadeiro negativo. Então, sempre quando a gente fala de testes diagnósticos, a gente vai considerar aqui essas situações, certo? E aí, a gente começa a entrar então nos conceitos. Agora a gente montou a nossa tabela, a gente vai falar sobre os conceitos relacionados aos testes diagnósticos. O primeiro conceito é a sensibilidade. E a sensibilidade é a capacidade de encontrar os doentes, entre todos os doentes. A gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre a sensibilidade. Porém, se ela é a capacidade de encontrar os doentes, entre todos os doentes são A mais C. E os verdadeiros doentes são A. Então, a sua sensibilidade ela vai ser A dividido por A mais C. Já a especificidade, que é um outro conceito, é a capacidade de encontrar as pessoas sadias. Então, as pessoas sadias são as não doentes. O total de não doentes é B mais D. Porém, os verdadeiros negativos são D. E então, a especificidade vai ser D dividido por B mais D.
Um terceiro conceito é o conceito de valor preditivo positivo. O que significa? Entre todos os testes positivos, quais o teste acertou. Então percebam, quando a gente fala de sensibilidade e especificidade, a gente está falando sobre a doença ou a ausência de doença. Quando a gente fala de valor preditivo, a gente está falando agora do teste. Então, valor preditivo positivo é entre todos os testes positivos, aquele que ele acertou. Então, A dividido pelo total A mais B. É o que a gente vê aqui, nosso VPP. E o valor preditivo negativo é o mesmo pensamento, porém para resultados negativos. Então, o total de negativos é C mais D, mas ele acertou em D. Ou seja, o VPN ele é D dividido por C mais D, certo? Esse é o nosso quarto conceito. E, por fim, um quinto conceito é a acurácia, é o número de acertos totais, em que você vai somar os verdadeiros, ou seja, A mais D, e dividir pela sua população total, que é A mais B mais C mais D. Tá? Então, é assim que a gente calcula dentro dos testes diagnósticos. Então, vamos lá ver aquela questão que ele nada mais faz do que trazer essa tabela que a gente agora já sabe como funciona e a gente sabe, inclusive, como montar. A gente entende a tabela agora. Então, vamos julgar as afirmativas. Na letra A, ele fala que a prevalência da doença é dada pela divisão de A mais B por A mais B mais C mais D. A prevalência da doença, se você quisesse a acurácia aqui, o número de casos totais seria A mais D dividido pela população total. Então, a sua prevalência de doença, a sua acurácia, se você quisesse a acurácia aqui, seria A mais D dividido pela população total, certo? Então, a letra A está errada. Letra B fala que a sensibilidade é calculada pela divisão de C por A mais C. Não, pessoal. A sensibilidade a gente já aprendeu a montar a tabela. Sensibilidade, capacidade de encontrar os doentes. Quem são os doentes? Aqui, ó, todos. A mais C. Mas você encontra A. Então, vai ser A dividido por A mais C. Letra C. A acurácia é calculada pela divisão de A por D. Na verdade, a acurácia é a soma das duas, dividido pela população total. Letra D. O valor preditivo positivo é dado pela divisão de A por A mais B. Então, valor preditivo positivo é dentre todos os positivos, ou seja, A mais B, os que ele acertou, ou seja, A. Então, valor preditivo positivo é A dividido por A mais B. A letra D está correta. E a letra E, a casela B corresponde aos falsos negativos. Não, falso negativo vai ser a casela C. A casela B são os falsos positivos, né? Aqueles em que você não tem a doença, ó, não acometidos, mas o teste deu positivo, tá? Então, aqui a gente entende os conceitos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, acurácia, a gente vê como calcula. E aí, então, a resposta é a letra D. E a gente vai, então, pegar uma questão aqui, que caiu em 2014, falando agora com números. A gente vai agora calcular de uma maneira mais prática aqui. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver aqui, sempre montar a nossa tabela. Porque ele fala que você fez um estudo em que você tinha 200 pessoas que foram submetidas ao exame de uma pessoa, exame clínico, para diagnosticar pneumonia. E ele fala que esse exame clínico diagnosticou 40 pessoas, mas 20 pessoas foram confirmadas pelo exame radiológico. Então, ele está usando o exame radiológico
como padrão ouro para diagnóstico da doença. Então, se tem alteração no raio-x, tem diagnóstico da doença, tá certo? E aí ele fala ainda que entre esses 20 que o raio-x achou, apenas o médico achou 16. E ele pede para a gente avaliar esses conceitos relacionados à sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e acurácia. Então vamos montar aqui, ó, ele fala que eram 200 pessoas, então seu estudo, sua população tinha 200 pessoas, das quais o teste, ele fala que deu positivo em 40. Então em 160 ele deu negativo. Então, continuando, ele fala que o raio-x confirmou em 20. Então, o padrão ouro encontrou doença em 20. Então, você tinha 20 doentes. Só que desses 20, o exame clínico ele achou 16. Então, você vai ter doente com teste positivo, 16. Então, os seus falsos negativos vão ser 4, pessoal, certo? E completando a nossa tabela aqui, fazendo a diminuição de 40 com 16, de 160 com 4 e de 200 com 20, a gente encontra nossos outros valores, tá? Então, agora a gente vai calcular sensibilidade, capacidade de encontrar os doentes. Então, entre todos os doentes, 16, que foram os positivos do teste, entre todos os doentes, que são 20. Então, sua sensibilidade 16 por 20, que dá 80%. Especificidade, capacidade de encontrar os sadios entre todos os não doentes. Quais são os seus verdadeiros negativos? 156, dividido por 180, que é o seu total. Então, sua especificidade vai ser igual a aproximadamente 86%. E seu valor preditivo positivo, entre todos os testes positivos, qual ele acertou. Então, você vai ter 16 dividido por 40, ou seja, o seu VPP vai ser igual a 40%. VPN, mesmo raciocínio para os testes negativos. Entre todos os negativos, ele acertou 156 de 160, ou seja, o VPN 97,5%. E a acurácia, o número de acertos totais. Então, foram 16 mais 156 dividido por 200. A nossa acurácia vai ser de 86%. Então, voltando para a questão, a gente vê que o gabarito é a letra A. Então, a gente viu aqui, para começar, os testes diagnósticos, os conceitos, e a gente aplicou na prática com números, tá certo? E agora a gente vai entender por que a gente usa cada um dos testes. Porque a gente usa um teste altamente sensível, quando a gente usa um teste específico. Então, vamos entender isso aqui, as características relacionadas à sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. E ele traz aqui uma questão sobre o Dr. Sombra, que quer fazer uma triagem pré-natal na cidade em que ele está trabalhando. Então, características relacionadas aos testes diagnósticos. Primeiro, sensibilidade. A gente já conversou sobre o conceito que é essa capacidade de encontrar os verdadeiramente doentes. E quando é que a gente vai usar? Quando a gente quer fazer rastreio de alguma situação, quando você tem uma doença grave. Então, por quê? Porque você não quer ter falsos negativos. Se o teste ele é altamente sensível, você não tem ou tem muito poucos falsos negativos. Então, você não vai deixar passar uma doença. Então, ele é bom para triagem, para screening, tá certo? Já a especificidade, como eu comentei, é a capacidade de encontrar os sadios. E quando é que você vai aplicar um teste altamente específico? Quando você quer confirmar uma doença ou quando o seu tratamento ele pode trazer grandes riscos ao seu
paciente, como, por exemplo, um diagnóstico oncológico. Se você faz um diagnóstico oncológico e você tem um falso positivo, o seu paciente ele vai sofrer cirurgia, quimioterapia, radioterapia e o diagnóstico estava errado. Então, um teste altamente específico, ele diminui a chance de você ter falsos positivos e dessa maneira submeter o paciente a um tratamento que pode ser danoso a ele, certo? E uma característica muito importante relacionada à sensibilidade e à especificidade é que eles não variam com a prevalência da doença. Se você tiver 1000 casos ou 1 milhão, a sensibilidade e a especificidade são as mesmas. Então, pessoal, aqui ó, ele fala sobre o Dr. Sombra e ele fala que ele quer investigar a Zika e ele quer fazer um teste diagnóstico para rastrear possíveis casos. Então, se ele quer fazer rastreio, se ele quer fazer triagem, por que ele quer fazer isso? Porque ele não quer nenhum caso falso negativo. Ele não quer deixar passar um caso. Se você não quer ter casos falsos negativos, você vai fazer um teste com uma alta sensibilidade. Por isso aqui, gabarito letra A. E agora, seguindo, a gente vai conversar sobre os valores preditivos, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. E aí, essa questão aqui do SUS São Paulo em 2020 fala sobre esses conceitos. Vamos conversar sobre eles. Então, valor preditivo positivo, a gente já conversou, é a capacidade entre todos os testes positivos, o que ele diagnostica como positivo, certo? E aqui é essencial a gente saber que o valor preditivo positivo, ele depende da prevalência da doença. Então, quanto maior a prevalência, maior o seu VPP. E também, quanto maior a especificidade, também maior o VPP. Por quê? Porque se a especificidade ela é muito alta, você tem poucos falsos positivos. E aí, o seu VPP, ele vai aumentar, certo? Então, esses são os conceitos relacionados ao VPP que a gente precisa saber. E o VPN, a gente lembra, é a mesma lógica do VPP para resultados negativos. Então, entre todos os negativos, o que ele acertou, os verdadeiros negativos. Então, é importante a gente saber também que ele varia com a prevalência, mas aqui é uma variação inversa, é uma correlação inversa, em que quanto maior a prevalência, menor o VPN. Então, o VPN vai aumentar em doenças com prevalência baixa. E ele tem uma relação com a sensibilidade, que quanto maior a sensibilidade, maior o VPN. Por quê? Porque se um teste ele é altamente sensível, você vai ter poucos falsos negativos, e aí você aumenta o seu VPN. E aí, só relembrando, a acurácia, que é o número de acertos totais, para fechar todos os critérios relacionados aos testes diagnósticos. E aí, naquela questão do SUS São Paulo, ele pergunta, ó, um marcador sorológico deve predizer a ocorrência de uma doença ou infecção. E, diante de um resultado positivo, a probabilidade do indivíduo ser realmente doente é dado por... Então, diante de um teste positivo, resultado positivo, ele está falando do teste, ele está falando ali da linha. Então, ou ele está falando de valor preditivo positivo, ou ele está falando de valor preditivo negativo. Só que aqui, ele já fala, diante de um resultado positivo, a chance do indivíduo ser doente é o valor preditivo positivo. Então, aqui, resposta para a gente, letra D. E aí, pessoal, por fim, nosso último tópico aqui importante relacionado aos testes diagnósticos, essa questão da Unifesp 2016, traz aqui uma curvinha para a gente e dá aqui algumas alternativas para a gente julgar. Então, pessoal, a gente vai falar sobre curva ROC. O que é curva ROC? A curva ROC é uma curva que faz uma correlação entre a sensibilidade no eixo Y e os falsos positivos no eixo X. Por quê? Porque 1 menos especificidade são igual aos falsos positivos. Por quê? O total 1 é
falso positivo mais verdadeiro negativo. Se você tira os verdadeiros negativos, só sobram os falsos positivos. Então, você tem essa linha aqui, ela faz uma correlação em que essa linha aqui é a linha do meio, né, a metade do resultado, e quanto maior a área de correlação entre a sensibilidade e os falsos positivos, maior a área sobre a curva e maior a acurácia do seu teste. Então, por exemplo, um teste que ele se encontra nesse ponto, ele vai ter apenas essa área aqui, é uma área pequena. Já um teste que se encontra aqui nesse ponto, ele já vai ter uma área muito maior. Então, qual é o conceito que a gente precisa saber relacionado à curva ROC? É que quanto maior a área sob a curva, mais acurado é um teste, certo? E aí a gente considera que um teste ele tem uma boa acurácia quando esse valor dentro da curva ROC ele é maior do que 0,8. Ele pode chegar no máximo a 1. E aí, quando ele é maior que 0,8, você considera que ele tem uma boa acurácia. Então, esse é o último conceito que a gente precisa saber, o conceito de curva ROC. Então, vamos lá responder a questão que ele dá para a gente uma curva ROC. E na letra A, ele fala que no eixo 3 vão os valores falso negativos. Então, eixo 3 aqui é o X, não são os falsos negativos, são os falsos positivos, porque é 1 menos a especificidade. Letra B, no eixo 2 vão os valores da especificidade. Eixo 2 é Y. No Y vai a sensibilidade. Então, a letra B também está errada, porque ele troca os conceitos. Letra C, o ponto 1 é a curva ROC de um exame perfeito. Pessoal, veja, se você tiver aqui em 1, você tem um falso positivo de 0 com a sensibilidade de 100%. Então, você tem toda a área sobre a curva. É 1. O resultado ideal da curva ROC seria igual a 1. É o valor máximo. Então, a letra C está correta. Letra D, a linha 4 é a curva ROC de um exame com grande poder discriminatório. Na verdade, a linha 4 é o limite inferior. É o 0,5. Então, abaixo disso aqui, ela nem valor tem. Então, não é o melhor valor. E a letra E, a linha 6 mostra a curva ROC de um exame com melhor desempenho que o da linha 5. Na linha 6, você tem essa área. Na linha 5, você tem uma área maior. Então, quanto maior a área sobre a curva, melhor o teste. Então, o teste 5 ele é melhor do que o teste 6. Então, essa afirmativa ela também está errada. Como a gente já viu, gabarito é a letra C. Se a curva ROC for igual a 1, o valor dela for igual a 1, isso é um teste perfeito. Tá certo, pessoal? Então, essas são as informações mais importantes relacionadas aos testes diagnósticos, tá? Se vocês gostaram aí, então dá um like, curte aí o nosso vídeo, curte o nosso canal, para vocês continuarem tendo acesso aqui ao nosso conteúdo.